Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. O tema de hoje, e será a temática de todo o mês de julho, será a campanha em defesa da vida. A mim coube nessa noite trocar essa experiência com vocês do tema aborto. É um tema, como a nossa dirigente já expôs inicialmente, é um tema muito polêmico. Mas o que nós estamos acompanhando nos últimos dias, e já há algum tempo, mais acentuadamente nas últimas semanas, grande polêmica a respeito desse assunto, aborto. Num primeiro momento pensei, por que não uma mulher estar aqui para falar sobre aborto, não é? Mas para isso tenho em defesa o seguinte argumento: como nós somos espíritos, nós não temos sexo. Ora nós estamos na roupagem masculina, ora na roupagem feminina. Posso ter tido experiências no corpo feminino, agora, transitoriamente no masculino, e no futuro, quem sabe, não é? É uma lição para todos nós, espíritos, encarnados e desencarnados. Mas, acima de tudo, o convite para essa noite é para que nós possamos refletir sobre a vida, para que nós possamos encarar esse tema sem pré-julgamentos, sem preconceitos. Não somos censores da vida alheia. Nós estamos nessa caminhada e provavelmente nós já cometemos muitos equívocos nela, na atual e nas anteriores também. Mas vamos refletir aqui à luz da doutrina espírita, qual é a visão da doutrina espírita sobre o aborto. E aqui, quando estou falando de aborto, estou me referindo, obviamente, ao aborto provocado, não espontâneo. Nós inauguramos, então, a nossa fala com uma mensagem do Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec dirigiu aos espíritos, que é a seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Aqui entenda-se todo ser humano. É o direito à vida, o de viver, pois ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, e nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Quando nós falamos do direito à vida, nós vamos ver nos vários textos das legislações dos diversos países, na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que o direito à vida é o principal valor que se deve defender. A vida no seu sentido mais amplo, não apenas a vida biológica, mas também a sua manutenção, os meios necessários para que nós possamos ter uma vida, não apenas uma vida, mas uma vida digna, com acesso a uma série de situações, de fatores como serviços, alimentação, família, enfim, uma gama de valores que todas as sociedades, as democracias avançadas preservam. E o direito à vida, nas diversas legislações, ele é protegido. Em alguns países, são as penas mais graves, qualquer ato atentatório à vida humana. No Brasil nós temos o crime de homicídio, obviamente quando se trata de vida intrauterina, com as penas mais graves, mais pesadas. Em alguns países até aplicando, é contrário ao senso, a pena de morte, inclusive. Pois bem, e o Brasil? O Brasil defende a vida? Sim, está na nossa Constituição, que todos têm direito de viver. É um direito fundamental do ser humano. Pois bem. Mas nós estamos falando aqui de seres que já nasceram, e aqueles que ainda não nasceram, estão na vida intrauterina. Será que o nosso direito preserva a vida intrauterina, ou o direito do nascituro, aquele que está prestes a nascer? Sim, a nossa legislação, o Código Civil Brasileiro, o Código Penal, como vou demonstrar há pouco. Tanto que pune as condutas que interrompem a vida, ainda durante a gestação, com o crime, tipificando essa conduta como crime de aborto. Vamos lá, o nosso Código Penal, pessoal, pune, e aí serve uma discussão que eu acho que em outro momento a gente pode travar isso. Eu tinha uma visão, mas eu acho que eu avancei nessa discussão, ouvindo outras pessoas, sabe?
a gente não pode se fechar numa bolha, né, e achar que é aquilo e pronto, acabou. A gente precisa conversar, conviver com as pessoas para entender muita coisa. Mas vamos lá. Eu faço uma discussão com os alunos, né, e digo assim: o dia que você descobrir um júri de aborto, você me chama que eu quero participar. A gente está conversando sobre formar o tempo de faculdade. Me formei há 22 anos. Nunca vi um júri de aborto, nunca. Pode ser que tenha, viu, gente, mas muito pouco, tá? O aborto provocado pela gestante. Porque, veja, pessoal, olha só, quando uma gestante provoca aborto e se ela interrompe voluntariamente a gravidez, ela está sujeita a uma pena, lá no artigo 124 do Código Penal, detenção de 1 a 3 anos. Para quem tem um pouquinho de contato com essa questão, isso aí, pessoal, é assim, a pessoa não vai presa, sabe? Ela tem uma pena alternativa. Enfim, aí a gente precisa discutir isso num outro momento. Acho que não é o momento agora de a gente discutir sobre isso. Se isso tem que ser penalizado, se isso é uma questão criminal, ou se essa é uma questão de saúde pública, de esclarecimento para a população a respeito disso. Não utilizar o aborto como método contraceptivo. Nós vamos ver quais são as consequências disso. Pois bem, e aí quem provoca aborto sem consentimento da gestante, obviamente a pena mais grave, reclusão de 3 a 10 anos, e o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Aí quem participa no aborto, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então veja, mas nós temos situações na legislação brasileira onde é permitido se interromper a gravidez, interromper a gestação. Quais são os casos? Vamos lá, pessoal. Nós chamamos de aborto legal. São duas hipóteses. A primeira é o chamado aborto humanitário, no caso de violência sexual, de estupro. Aí a gestante, ela pode, ou se ela for menor, incapaz, seu representante, autorizar ou solicitar aos órgãos de saúde, em alguns casos até autorização judicial, em alguns casos extremos, para a interrupção da gestação. Nosso Código Penal permite isso. E a outra hipótese é no caso de aborto terapêutico, aqui quando há um risco à mãe, à gestante, onde a gestação precisa ser interrompida. Então são as hipóteses legais. Mas existe uma outra situação, uma outra hipótese, que é uma decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Em que situação, em que caso? No caso dos fetos anencéfalos. Tem uma ação que foi julgada no Supremo Tribunal Federal, que a gente chama de ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nome comprido, complicado, né? Mas enfim, número 54, e o ministro relator, salvo engano, foi Marco Aurélio Melo, relator da ação, e essa ação foi julgada procedente, dizendo que nesse caso, quando se mostra inviável a vida, é possível interromper, então, a gravidez. Seria um terceiro caso, agora dado pela justiça, como um aborto ou interrupção legal. Muito bem, pessoal, esse é o quadro que nós temos hoje. Provavelmente, muitos de vocês ouviram na TV, nos noticiários, uma grande celeuma trazida em razão de uma menina no estado de Santa Catarina, com 10 anos de idade, pessoal, né, vítima de violência sexual, onde a mãe solicitou a interrupção da gravidez. Foi uma confusão enorme, enfim, que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quando eu estava preparando a palestra, eu já tinha preparado, eu tive que reabrir o arquivo e atualizá-lo. Por quê, pessoal? Na quinta-feira foi publicado o Anuário da Segurança Pública de 2022. São dados assim que para quem tiver interesse, procura Anuário da Justiça, ou Anuário da Violência, né, da Segurança Pública no Brasil. São dados, assim, assustadores. Para que nós possamos, como cristãos, né, como ceareiros de Jesus, e servos de Deus, como coloca os Espíritos, para a gente tem muito trabalho para ser feito ainda, pessoal, muito trabalho para ser feito. Infelizmente, o nosso Brasil ainda é infligido, invadido, né, pela violência, a violência que reside em cada um de nós, nos lares em desalinho principalmente. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Então veja os dados que nós temos no Anuário da Segurança Pública, que foi publicado na quinta-feira,
Vejam, pessoal, atenção. Aqui nós temos a violência contra as crianças. Vocês sabiam que mais de 80% dos crimes sexuais de estupro não são contra maiores de idade? São contra crianças. Sabe qual a idade? Até 10 anos. É mais de 80%, gente. Crimes de estupro. Feito um levantamento. Veja como a situação é grave. Então nós temos aqui, de 2017 a 2020 foram 179 mil estupros. 81% tinham até 14 anos, gente. Uma criança ainda não tem uma estrutura orgânica, biológica, para suportar uma gravidez. Isso coloca em risco a criança. Vejam, essa menina que os noticiários trouxeram, enfim, ela tinha 10 anos de idade. Algumas crianças com até 9 anos de idade. Há possibilidade ou a viabilidade de uma gestação nesse sentido? O que é que a doutrina espírita diz a respeito? Vamos seguir aqui, pessoal. A média de violência sexual, e aqui são 45 mil por ano, e 100 por dia. A maioria são meninas. Tá? São meninas, 86%. E aqui 35% dessas crianças de até 10 anos, no ano de 2021, 22. Então veja como a situação aqui é bem crítica, como as nossas crianças estão expostas à violência. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Qual é o local onde mais ocorre essa violência sexual? É na rua? É na escola? Onde? Em casa. Alguém muito próximo, muito conhecido, o pai, o padrasto, o irmão, o vizinho, são vítimas silenciosas. Então a gente precisa, antes de fazer qualquer abordagem a respeito disso, conhecer um pouco mais da realidade das pessoas. Como é que o Brasil é, gente? Vejam, quando a gente fala em religiosidade, a gente nem fala em religião. Jesus não pregou, não colocou nenhuma religião nova. Nem a doutrina espírita se arroga como uma religião. Fala ciência. A doutrina espírita também tem um lado filosófico, e claro, tem um lado religioso também, mas ela nos chama à reflexão, reunir o conhecimento humano e a partir das bases da doutrina espírita, chegar a uma conclusão ou um meio de ação que visa minimizar, amparar as pessoas que passam por um sofrimento atroz, e não julgar, condenar as pessoas, como comumente nós vimos por aí. Mas, feita essa pequena abertura aqui, esse pequeno parênteses, nós vamos avançar um pouquinho mais. Vamos entender, então, como é que se forma, a partir de que momento a reencarnação. Veja, a reencarnação é fundamental para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento. É através da reencarnação onde nós nos encontramos com antigos desafetos, com as pessoas que amamos. No planejamento espiritual, quando nós nos propomos a uma empreitada em benefício de alguém, da sociedade, da mudança do mundo. Por isso que a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita que explica a justiça divina. Daí tão sagrada concepção, a vida em si. Mas vejamos, em que momento então a alma se une ao corpo? É a partir do momento chamado concepção. É a partir da concepção, onde tem lá a célula ovo, zigoto, na parede feminina, onde vai começar a geração de uma vida. Mas a pergunta é, e quando é que o espírito vai se ligar a esse pequeno corpo ali gerado? A partir da concepção. Vai começar o que nós chamamos processo reencarnatório. Através do nosso perispírito, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o perispírito, é que a partir do momento da concepção, via de regra, o espírito já se liga àquele corpo, a partir da primeira célula. A primeira célula do corpo perispiritual, do perispírito, se liga. E conforme vai havendo a reprodução, o perispírito vai se ligando a todas as células. Vai se ligando. Até que se completa quando? Com o nascimento. Então a reencarnação, ela se completa com o nascimento, com vida. Nasceu aquele primeiro choro,
Aí pronto. O espírito sai reencarnado. A partir daí começa a jornada do princípio reencarnatório. Mas vocês notaram na minha fala que eu disse em regra? Porque nem sempre, meus caros, um espírito está ligado ao feto. Isso é uma informação importante. Procure um pouco mais nas questões seguintes, 356, 354 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes não há um espírito designado para o feto, mas aí o espírito pode desistir da reencarnação ou apenas uma aprovação para os pais. Essa informação também é muito importante. Vejam, então, se houve a concepção e a partir de então o espírito está designado para aquele corpo, para passar pela jornada reencarnatória, se houver interrupção então da gestação, quais as consequências para o espírito? Na questão 357 de Kardec, endereça essa questão aos espíritos, eles são unânimes a afirmar, é uma existência nulificada, é que ele terá de recomeçar. Muito bem. E eu vou avançar um pouquinho aqui, pessoal. E os espíritos dizem, e Kardec pergunta, mas o aborto é crime? Veja, quando eu estou me referindo a crime aqui, não estou falando com relação à legislação humana não, pessoal, que é falha, enfim. A legislação ela pode abolir o crime de aborto, leis humanas, mas uma lei que não pode ser revogada é a lei divina, a lei natural, que é a lei da vida. E aí os espíritos dizem a Kardec, a todos nós, deixando essa lição preciosa, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, quem, por exemplo, coage a mãe, quem faz um aborto não consentido, quem violenta a mulher, ela acaba perdendo a criança. Veja, a gente precisa sair dessa ideia, que responsável pelo aborto é só a mulher, viu? Ela que está ali, não é isso, viu gente? Fica bem claro com relação a isso, tá? Nós precisamos entender o conjunto, em que situação essa mulher está submetida, o esclarecimento, a violência a que ela está submetida, não é? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas vamos lá. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Ela frustra essa expectativa do espírito que aguarda o retorno para os devidos reajustes, para as caminhadas. Quando nós falamos em programação, vinda do espírito por meio da concepção, enfim, do nascimento, da vida, nós não podemos esquecer que existe o chamado planejamento reencarnatório. Muitas pessoas se comprometem lá no plano espiritual, retornar ao plano físico e receber espíritos que ele se comprometeu lá no plano espiritual. Um se compromete com 8, como na obra Contos e Apólogos, um casal que se comprometeu a receber 8 almas, e aí promoveu o aborto, teve um filho e uma série de abortos, isso gerando uma série de conturbações. Eu acredito que a minha mãe cumpriu a promessa dela, ela teve 7 filhos, então acho que ela cumpriu, não faltou ninguém, eu acho que não faltou ninguém, tá? 7 já está bom, está bom demais. E nós estamos hoje, né, pessoal, numa maneira de ter menos reencarnações, não é isso? Então, 2 filhos, 3, quem tem 3, então, meu Deus, né? Onde você está com a cabeça, 3 filhos, né? A gente está com 1, 2, enfim. Pois bem, então essa interrupção, pessoal, vai frustrar alguns espíritos. Nós vamos ver que alguns entendem e seguem adiante. Mas existem alguns espíritos que vão reencarnar e que se vê frustrada a sua possibilidade de se reajustar, de se reequilibrar perante as leis de Deus, que não aceitam muito bem essa ideia. Isso gera algumas consequências que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá? Vamos lá. Aqui vejam, nesse livro Vida e Sexo, é um livro bem pequenininho, essa edição é bem antiga, mas já tem outras reedições. É um livro muito importante, pessoal, para todos nós que vivemos em família. Nesse livro Vida e Sexo, Emmanuel faz uma observação importante sobre o fato de se interromper uma gestação, de você contribuir de alguma forma para isso. Veja, comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, e aí é que está a questão.
é se comprometer muitas vezes com o espírito no qual nós somos causa da derrocada dele. E a gente pede perdão, a possibilidade de reconstruir, e a gente promete, se coloca à disposição, é quando reencarna, esquece tudo, né? Não quero mais não, senão vai me trazer problema, vai tirar minha liberdade, enfim, não vou poder sair, vou ter que ficar cuidando de criança, mas vamos lá. E aí veja, programando-lhe a volta em nosso convívio, a prometer-lhes a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Se, porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando de nossa companhia a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. É aí que entra a questão, pessoal. Eu creio que quando nós estamos conversando aqui sobre aborto, não é a questão legal se pode ou não fazer. Veja, existe lei, uma lei de 1940. Então, eu pergunto a vocês, então não existe a prática de aborto no Brasil, né? Se tem uma lei que proíbe, ou será que tem? Tem. Então, cabe nós, como portadores da boa nova, da mensagem do Espiritismo, alertar sobre as consequências espirituais. Quando eu fiz aqui essa observação, olha, como o aborto é um crime doloso contra a vida, vai para o tribunal do júri, eu nunca vi um júri de aborto, eu confesso isso a vocês. Isso pode passar desapercebido pelas leis dos homens, mas não vai passar pela lei divina, né, pessoal? E aí cumpre a todos nós estarmos esclarecidos a respeito das consequências espirituais. Nós não podemos esconder de um companheiro lá do mundo espiritual que está aguardando o reencarne, que nós praticamos aborto. Isso não vai passar para ele. Vai se ver como uma rejeição, como a quebra de uma promessa. Alguns espíritos, obviamente, entendem, outros nem tanto assim. Muitos nossos inimigos do passado. Aí vejam, nós vamos ver aqui, pessoal, no livro No Mundo Maior, Dolorosa Perda. Aqui nós temos o caso de Cecília. Ela se comprometeu lá no mundo espiritual a receber uma criança, mas a rejeita. E aí o que é que esse espírito faz? Veja, Cecília tenta de toda maneira, de maneira desesperada, pôr fim à vida do feto. E esse espírito, ele de alguma maneira, ele está tão ligado à mãe por eventos do passado, são espíritos que precisam se reajustar. A atuação desse espírito é tão maléfica para Cecília, que ele causa nela uma hemorragia fatal no seu útero, ela vem a desencarnar. É uma briga incessante, ele tentando reencarnar e ela tentando interromper a gravidez. Veja, são espíritos que vão a todo instante se digladiando, postergando a oportunidade do perdão. Voltando às lições de Emmanuel, eu vou aqui trazer uma informação importante, e aqui o processo obsessivo em razão dos processos abortivos. Vamos lá. Lembre-se que nós estamos falando de processo abortivo provocado, não natural, tá, pessoal? Então vamos lá. Segundo Emmanuel, ele admite que em torno do aborto delituoso há grandes fornecedores de moléstias, de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Qual é o problema de se utilizar o aborto como método contraceptivo? Quando eu coloquei essa palestra, eu coloquei algumas mídias assim para divulgar, né? Uma mulher me fez a seguinte observação: é uma pena, e veja, ela não é ligada a nenhuma religião não, viu, gente? Ela diz assim, é uma pena as pessoas que imaginem que aborto como método contraceptivo não interfere em nada na mulher, que não gera nenhuma consequência. Gera, pessoal, física, psicológica. E aí, quando há um desequilíbrio nos nossos centros de força, e notadamente no centro de força genésico, responsável pela reprodução, pela criação da vida, é onde os nossos inimigos, ou aqueles espíritos que nós temos desajustes, se alojam, instituindo processos obsessivos graves, levando a pessoa à loucura, inclusive, ao suicídio. Muitos desses casos, Emmanuel já nos alertava a respeito disso. Então vejam,
como esclarecimento é importante nesse aspecto. No livro Alerta, também é um livro que foi psicografado por Divaldo Franco, né? Ele diz que em estado de desespero, por sentir-se impedido de completar o ciclo da vida, o espírito estabelece processos de obsessão que se complicam, culminando por alienar-se a mulher de consciência culpada, formando quadros depressivos e outros, em que a loucura e o suicídio tomam-se portas de libertação mentirosa. O que quer dizer isso? Que muitas vezes o espírito que tinha lá uma programação reencarnatória não consegue fazer, ele gera um processo obsessivo, muitas vezes levando a pessoa a praticar o suicídio, que é a saída, a libertação mentirosa, como ele diz. Por quê? Porque a vida ela continua, agora agravada por uma falta muito grave, que é o autocídio ou o suicídio. Vejam o esclarecimento que é necessário ser feito. Vamos lá. Quais são as consequências no plano espiritual com relação ao aborto? Primeiro, se for um espírito mais elevado, eles não se envolverão no ódio. Vão compreender e seguem a sua vida. Escolhem um outro momento reencarnatório, enfim, uma outra possibilidade, uma outra situação. São espíritos esclarecidos, não ficarão vinculados pelo ódio, pela mágoa. Seguirão adiante. E os menos elevados? Esses vão se ligar, sim, com a mãe, principalmente gerando a questão da culpa, do remorso, abrindo portas para o processo obsessivo. E ele vai se ligar ao centro de força genésico, como eu já mencionei, promovendo aí processos obsessivos. Mas isso gera o quê, Marcos? O que isso pode gerar? Veja, isso pode gerar uma série de complicações como a esterilidade, como, por exemplo, processos cancerosos, enfim, dentro desse processo obsessivo. Porque vejam, pessoal, como é que se dá o processo obsessivo nessa situação? Nós temos em nós sentimentos, pensamento. Em torno de nós gira o que nós chamamos de uma psicosfera. A Terra não tem uma atmosfera que envolve a Terra? Enfim, com uma série de elementos. Em volta de nós também existe uma atmosfera. E essa atmosfera é formada do quê? De pensamentos e sentimentos. Algumas atmosferas são boas, a gente se aproxima de uma pessoa que tem bons pensamentos, bons sentimentos, a gente sai até mais renovado, né? Olha que pessoa gostosa de se estar com ela, né? Conversar, sai até mais animado. Já outras, você se aproxima, uma pessoa com os pensamentos, com monoideísmo, com pensamento de vingança, de ódio, você chega próximo à pessoa, né, aquela descompensação fluídica, você até se afasta, ou se fica muito próximo, você se sente, né, carregado, vamos colocar assim. Essas entidades se formam assim também, envoltas pelo ódio. E a partir desse intercâmbio, há uma troca de vibrações. E quando a troca não é muito boa, gera um desequilíbrio nos nossos centros de força, nas nossas células do corpo espiritual, que se projetam nas células do corpo físico. Como diz André Luiz, as doenças que nós apresentamos, muitas hoje, doenças que a medicina não consegue de maneira satisfatória cuidar, está relacionado ao que é um desequilíbrio espiritual. Veja, nunca se utilizou tanto antidepressivo, ansiolítico, né? Será que isso tem uma causa orgânica? Até agora ninguém descobriu. Mas a medicina avança nesse sentido, para entender que nós somos seres integrais. Havendo esse desequilíbrio, você precisa, obviamente, se reequilibrar perante as leis de Deus, com bons pensamentos, com oração, com caridade. Caso contrário, você pode ter uma farmácia em casa, não vai ter jeito. Eu me lembro que, há algum tempo, antes da gente encerrar as atividades, depois retornar, né, à atividade presencial, tinha uma senhora que nos procurou e ela tinha uma queixa. Ela não conseguia dormir. E ela, assim, ela tinha tomado praticamente 3 vezes a dose que o médico havia recomendado a ela. Aí eu recomendei, falei, não faça isso, você pode ter um problema sério e desencarnar. Muito bem. Ela falou, mas o que eu faço? Estou desesperado, não consigo dormir. Muito bem. Ela foi acolhida aqui na casa
E a equipe de passistas aplicou vários passes, assim, foi bem demorado e muito cansativo. A gente deu passe e pediu para que ela fosse para casa e tentasse dormir. Ela chegou em casa, tudo bem, e aí ela foi para a casa dela, enfim, a gente ficou sabendo. Aí eu perguntei para a pessoa que a vida trazida, falei, nossa, ela apagou quando chegou em casa. Vejam, pessoal, em torno dessa criatura, o que vivia? Provavelmente entidades que estavam obsidiando-a, interferindo no seu equilíbrio espiritual, ou por, enfim, diferenças do passado, ou atual, e através do reequilíbrio do seu corpo espiritual, dos seus centros de força, essas entidades elas foram temporariamente afastadas. Por que temporariamente? Porque vai depender dela se manter num nível mais elevado e se desligar dessas entidades perseguidoras. Ela conseguiu com relativo sucesso. Vejam, pessoal, no livro Nosso Lar, nós vamos ter um capítulo chamado Vampirismo, tá? Vampirismo é o título do capítulo. É de uma criatura que pede socorro no nosso lar, nas câmaras de reequilíbrio, na colônia espiritual Nosso Lar. E aí o chefe da guarda, Paulo, né, verifica que aquela senhora está chegando próximo com alguns pontos nas suas vestimentas, 59 pontos pretos na sua vestimenta. E ela pede ajuda. Aí o guarda falou, não, a senhora não pode entrar aqui. André Luiz estranha aquela situação. Poxa, ela está pedindo ajuda, está toda, né, rasgada, enfim, com as pernas em chagas vivas. Por que não ajudá-la? O guarda falou, olha, André Luiz, você ainda não tem a visão espiritual mais avançada, mas eu tenho, eu vou lhe dizer o que é isso. Ela tem esses pontos, mais de 58 pontos na sua vestimenta, porque são criaturas que essa senhora, quando médica na terra, ajudou a ceifar a vida dessas crianças. E essas entidades que tiveram a sua vida ceifada, ou seja, interrompido o seu processo reencarnatório, em razão de um vínculo, obviamente, de ódio, se ligou a ela. Então representava no seu corpo espiritual, por uma série de coisas como remorso, enfim, aqueles pontos representando as crianças que tiveram suas vidas ceifadas por essa profissional de saúde. Então, não só quem promove em si a interrupção da gravidez, mas todos aqueles, como na questão que nós vimos, que concorrem para a interrupção da gestação, se vinculam a esse fato. E aí o processo de resgate, obviamente, deverá ocorrer. Essa obra me impactou profundamente, pessoal. Esse livro, Divaldo e o Jovem. Eu já citei essa obra aqui, acho que uma vez, ela foi reeditada, inclusive. São experiências de Divaldo Franco com jovens, adolescentes, enfim, né? E ele cita um caso, no capítulo 9, de uma moça que utilizava como método contraceptivo o aborto. Ela se envolveu com o chefe dela, ela trabalhava numa repartição pública federal, e se envolveu com o chefe. O chefe era casado, tinha família, filhos, e ele já dizia desde o começo, não vou largar minha família, eu tenho filhos, uma esposa, a gente vai ter esse relacionamento paralelo. Pois bem, ela teve. E ela relatou, a Divaldo, ela era bem jovem na época, que em 17 anos ela fez 16 abortos. Aí o Divaldo falou, olha minha filha, não faça isso, enfim, isso pode ter consequências para você, talvez não física agora, mas em futuras reencarnações, você reencarnar com o centro genésico comprometido, trazendo esterilidade, né, cânceres, enfim, uma série de situações que podem repercutir na atual ou em futuras existências. Ela falou, mas tem um problema, Divaldo. Eu faço esses abortos, não tenho nem remorso. É como se fosse um procedimento estético que eu vou fazer lá. E eu não consigo me arrepender disso. Ele conversa com ela, enfim, encaminha um livro dos espíritos para ela e a vida segue. Passados alguns anos, Divaldo estava no aeroporto, acho que de Salvador, salvo engano, ele estava esperando o voo e passa essa moça agora e reconhece Divaldo e vai até ele. Diz, Divaldo, você se lembra de mim? Ele disse que quase não reconheceu. Ela era jovem, mas tinha uma aparência assim, de uma senhora de em torno de 70 anos agora. Ela não tinha chegado ainda à casa dos 35. Pois bem. Ele falou, minha filha, o que aconteceu com você? Eu falei, então, eu estou indo para os Estados Unidos agora tentar um tratamento novo, porque eu estou com câncer já em estado avançado, no útero, enfim. E aí ele falou, minha filha, mas veja, não pense agora não,
pense que você tem toda uma vida, um tempo ainda, não só nessa existência, mas nas futuras existências. Ela falou, mas pois é, no meu caso não tem jeito. Ela se mantinha da mesma forma, sabe? E ela falou, meu voo está aqui, eu tenho que ir para Nova York, eu vou tentar. Ele falou, minha filha, então faça o seguinte, tente, enfim, se reequilibrar perante as leis de Deus, atendendo uma criança carente. Tem tantas crianças por aí, sem família, precisando de ajuda, faça isso. Ele falou, sim, eu vou pensar a respeito. E seguiu a sua vida. Quando ela estava indo para o embarque, Divaldo teve uma visão psíquica e lá estava. Todos os espíritos que tiveram a gestação interrompida por ela. E quem mais? O antigo companheiro dela, que já havia desencarnado também, em desespero atrás dela. Veja, pessoal, como essas pessoas se ligaram, né, pelo ódio. Agora imaginem quanto tempo será necessário para o reequilíbrio dessas criaturas, para que haja o efetivo perdão. Vejam, a complicação que se coloca, que se expõe. Mas, Marcos, você deve estar pensando assim, mas e se a gestação colocar em risco a vida da mãe? O que a doutrina espírita diz a respeito? Vamos lá, pessoal. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, dela, haverá crime sem sacrificar a criança para salvar a mãe? Haverá crime? O que é que dizem os espíritos? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Aquela gestação, obviamente, vai colocar em risco a vida da mãe. Mas agora veja, vamos avançar um pouco mais. E se a mãe não é menor de idade? Veja, pessoal, quando a gente está falando em criança, eu não sou profissional da saúde, eu não tenho especialização nessa área, enfim, mas veja, na minha pouca percepção, conhecimento na área de saúde, me parece que uma criança de 9, 10 anos, 11 anos não tem condições de gerar uma vida. Quem é da área de saúde vai falar melhor. E veja, isso não está tão distante da gente, pessoal. Vamos aqui para o hospital da nossa cidade, um hospital público que só faz parto. Veja lá a idade das crianças. Eu estou falando crianças. São crianças, gente, de 9, 10, de 13 anos, então, é a situação que a gente vive. Essa é uma gravidez de risco, coloca em risco a vida dessa criança. A gente precisa refletir sobre isso. Base da leitura da questão 359 do Livro dos Espíritos. Se é ou não uma gestação de risco. Mas digamos que não seja uma gestação de risco. A mãe foi vítima de violência sexual. O que a doutrina espírita diz sobre isso? Especificamente sobre estupro, não diz nada. Não diz. Apenas a questão do aborto quando se coloca em risco a vida da mãe. Mas vamos lá. O que pode ser feito nesse caso? Veja, pessoal. A doutrina espírita, ela é acolhedora, consoladora, esclarecedora. Se a mãe é vítima de violência, ela pode interromper a gravidez? Veja, ela tem um livre-arbítrio. Cabe ao espiritismo e, enfim, aos espíritas, divulgar e defender sua posição a respeito disso. Será que a criança merece ter interrompido a sua gestação, no caso de estupro? Há um outro caminho? Há uma outra saída? Vejamos, nós temos hoje, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, salvo engano, de 90, vai fazer 22 anos essa lei. E essa lei foi alterada pelo Estatuto da Primeira Infância, em 2016. O que é que diz essa lei? Se a mãe, veja, não precisa ser isso decorrente de violência sexual. Se a mãe não quiser a criança, ela pode manifestar a sua vontade e entregar a criança para adoção. Procurar a vara de infância e juventude, entregar a criança para adoção. Vejam, pessoal, nós tivemos um caso aqui que teve repercussão nacional, que foi o caso de uma atriz, salvo engano, Clara Castanho, não é? Foi a situação que ela pegou, ela sofreu violência sexual, fez todo o procedimento que a legislação mandou, o que ela fez? Ela entregou a criança para a adoção. Essa criatura, além de ser vítima de violência sexual, foi vítima ainda de julgamentos, né, e tantos outros que vocês já devem ter acompanhado por aí. Total falta de caridade. Ela fez aquilo que ela entendeu
que seria melhor para ela e para a criança. Ela não foi lá interromper a gravidez, não. Ela foi lá, teve a criança e entregou para adoção. Há um sistema, há uma oportunidade de se permitir a um espírito reencarnante que ele siga a sua vida. Quantas crianças não vivem hoje em adoção em lares adotivos? São bem criadas, são esperadas, recebidas. Tantas, não é? Então, essa possibilidade precisa ser pensada. Mas e aqueles que, segundo a legislação, praticou o aborto? Muito bem, foi feito. Não cabe a ninguém julgar, pessoal. Pior coisa é quando a pessoa cometeu a conduta e aí vem um julgamento, né? Já chega a consciência, muitas vezes, que nos tortura, e aí chega alguém, ao invés de estender a mão, ainda vai lá e joga pedra em cima, não é isso? Praticou o aborto, muito bem, e agora? Estou condenado para no fogo eterno, vou para o inferno? Não, não vai para o inferno. A possibilidade do reajuste e do reequilíbrio. Vamos ver aqui, pessoal. O Espiritismo, ele oferece abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante reelaboração do conteúdo traumático e o novo direcionamento na ação comportamental. Fiz isso, me arrependi, mas o que eu posso fazer para me reequilibrar? Várias coisas. Vejamos. Muitas vezes, obviamente, não vou nem citar o nome das pessoas, mas eu fiquei emocionado com um caso que eu presenciei, pessoal. Sinceramente, eu falei, meu Deus, mas enfim, veja como a justiça divina, pessoal, ela é perfeita. Uma senhora, ela, por questões econômicas, falou, eu não podia ter o filho agora, eu interrompi a gravidez. Mas ela se arrependeu tanto, chorou, e ela pediu para Deus uma nova oportunidade. Eu quero então receber esse espírito que vinha, que eu interrompi a experiência dele aqui na terra. E aí ela pediu a Deus, e aí sabe o que foi o presente de Deus para ela? Ela recebeu, ela teve uma criança, e veio a outra, veio gêmeos. Eu disse a ela assim, falei, tá vendo? Essa que veio, a segunda que nasceu, é aquela que você, né, interrompeu, ela te perdoou, porque obviamente ela reelaborou, entendeu a sua ação e pediu uma nova chance, uma chance de reparar o equívoco que ela tinha cometido, porque ela se comprometeu com esse espírito. Ama os filhos assim, que é uma coisa impressionante, pessoal. Veja, teve a oportunidade de se equilibrar, vive muito bem, ama os filhos, mas muito bem, praticou o aborto e não teve filhos, agora tem problemas reprodutivos. O que dá para fazer? Estou condenado? Não. A moeda no mundo espiritual, a moeda na relação com Deus, não é moeda material. É um valor muito maior, gente. É o amor. As nossas dívidas nós devemos pagar com amor. Adote uma criança. Não posso adotar uma criança? Trabalhe então em benefício de uma série de crianças. Veja, Divaldo hoje tem 300 filhos, né? Mais de 300 filhos. Adotou 300 crianças. Será que nós sabemos qual é o passado de Divaldo? Nós não sabemos. Mas nós sabemos o quê? Da atuação dele no presente, atuando em benefício de milhares e milhares de crianças. Quantas crianças não são atendidas na casa espírita, na igreja católica, nas igrejas protestantes? Pessoas envolvidas no trabalho que sequer conseguiram constituir uma família, sim, uma família, no sentido mais restrito, né, e agora estão dedicadas ao trabalho com essas criaturinhas recém-egressas do mundo espiritual, por ter, muito provavelmente, cometido esses equívocos no passado. Não podem gerar agora, mas adotaram uma série de espíritos que chegaram, são acolhidos como filhos. É isso. O julgamento, a culpa, o remorso imobilizador, aí é que vai gerar o processo obsessivo grave. Espíritas, conheci algumas espíritas que praticaram um aborto, sofreram muito com isso, pessoal, mas foram acolhidas, não foram julgadas. Mais adiante se reequilibraram, tiveram filhos, amam profundamente os filhos, sabe?
Então, não é julgar as pessoas. Ah, você fez, você é tal coisa, apontar o dedo. Porque nós precisamos ter o mesmo comportamento que Jesus teve com a mulher adúltera. O que os homens estavam fazendo ao redor dessa mulher? Está preparado para fazer o quê? Para acolhê-la? Dar uma palavra de carinho? Para fazer o quê? Para lançar pedras sobre a mulher adúltera. E o que é que Jesus fez? Julgou, porque, veja, Jesus é um espírito elevado. Ele poderia falar, você praticou aborto? Então, pena eterna para você. Qual foi a atitude de Jesus? Que nós também devemos ter no nosso dia a dia, nas nossas relações. O que Jesus fez? O que Jesus disse? Não te condeno. Veja, se Jesus, viu pessoal, não condenou, quem somos nós para sair por aí condenando as pessoas? Você fala, mas eu não condenei. Mas entrou lá numa rede social e fez um comentário condenatório, não foi? Você não deve fazer isso porque... Não, pessoal, é acolher as pessoas que estão nessa situação, esclarecê-las com relação à atitude e a maneira pela qual você pode se reequilibrar, entendendo que não se trata apenas de uma questão física, mas de uma questão espiritual, que isso pode ser desdobramentos terríveis, como processos obsessivos. E como se blindar disso? Através da mão amiga, estender a mão àqueles que precisam de apoio nesse momento tão fragilizador. À exceção de algumas pessoas, obviamente, no caso que eu citei aqui, no livro de Valdo Franco, mas muitas pessoas se ressentem profundamente, entram em processos depressivos em razão de uma sequência de abortos que praticou, ou de qualquer maneira está envolvida nesses processos abortivos. É acolher, esclarecer e mostrar, segundo a boa nova, que nós temos condições de nos reequilibrarmos perante a lei de Deus. Se nós fizéssemos, se nós pudéssemos revisitar as nossas existências do passado, eu não quero, acho que o Rubens até comentou aqui, alguém fala assim, quer saber sobre o seu passado? Não quero, pessoal, deixa o passado para lá. Por quê, pessoal? Muito provavelmente eu não fui boa coisa, não é? Porque se a gente está numa marcha do progresso, se eu estou melhor hoje do que antes, então lá atrás eu não quero ver, não. A gente não retrograda, viu? Lembrando disso. E aí aquelas pessoas gostam de... eu quero saber o que eu fui na vida passada. Um conselho, vai não. Olha para frente. Nosso caminho é para frente, é seguir adiante, tendo como norte Jesus, os ensinamentos que ele nos deixou. Agora veja, e agora Jesus fez uma recomendação. Eu não te condeno. Vá e não tornes a errar, a pecar. Então, em razão disso, nós não precisamos ficar presos ao remorso, à culpa, e aproveitar o dia de hoje, a oportunidade reencarnatória, para praticar o bem. Aqueles espíritos que nós, de alguma maneira, concorremos para encerrar a sua passagem aqui na Terra, ou interromper o seu processo evolutivo, que nós possamos, através das nossas ações positivas no bem, propiciar uma boa passagem reencarnatória para os espíritos que chegam aqui, as crianças que chegam, que são adotadas, são acolhidas como filhas do coração. Isso pode ser feito. Como diz Pedro nessa passagem tão bela, né? Que ele diz o seguinte: tende ardente amor um para com os outros, que é o que falta para a nossa sociedade atualmente. Amar o outro, amar é ser reto, leal, probo, justo, consciencioso, amparar, acolher, entender a necessidade do próximo, não julgar. E aí ele diz assim, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então que nós possamos refletir sobre o tema da noite, essa perspectiva do aborto, como uma grande tragédia social. Na medida em que muitas concepções são interrompidas, porque frutos de violência que podem comprometer o espírito. Vítimas, crianças. E aí fica um alerta para todos nós, pessoal. A educação é fundamental. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele diz que a educação é fundamental. Não é a educação formal dos livros, é a educação moral, o respeito ao próximo. A educação em todos os sentidos da ciência humana
e sobre a égide das leis divinas, a lei da caridade, não querer o mal para o outro, não fazer aquilo que você não deseja que seja feito para você. São máximas universais da caridade. Esclarecer nossos filhos, estimular nas escolas a educação sexual, sim, porque nós estamos vendo que pessoas dizem assim, a educação sexual quem ensina sou eu, é a minha família. Ah, mas onde é que ocorre a violência? Quase 90% dos casos, em casa. Então, educação, pessoal, é o antídoto contra a ignorância e contra a violência. A educação é fundamental. Tanto que o codificador da doutrina espírita é um educador. Allan Kardec, antes de ser o codificador, tinha uma carreira extensa na educação lá infantil, básica, enfim. É isso? Um ser assim, extremado em termos de conhecimento científico, é um educador por excelência. Pois bem, então que nós possamos refletir sobre isso, pessoal, sobre a temática de hoje, não se esgota aqui, obviamente, nós temos vários livros da doutrina espírita falando exatamente sobre as consequências espirituais do aborto. As pessoas que utilizaram o seu livre-arbítrio para interromper uma gestação como método contraceptivo ou por qualquer outra questão, que nós possamos, antes de julgar, pessoal, entender a situação, esclarecer sobre as consequências desse ato. E sempre que nós formos procurados, nós como cristãos, fazer como Jesus. Vou até voltar aqui, pessoal, que essa cena realmente comove, né? O que nós devemos fazer? Estender a mão, não condenar, não julgar, e sim ajudar. Então que nós possamos refletir sobre a mensagem da noite. Eu agradeço a atenção de todos, né, a receptividade nesse dia, nesse domingo, onde nós abrimos essa campanha em defesa da vida, e que nós possamos ter em mente que a vida é o direito de todos. Então, em defesa da vida, aborto não. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.